1, vai mostrar a autoridade de Jesus sobre os demônios. E os homens estão lá admirados, perguntando como pode ele ter essa autoridade para expulsar os demônios. Você vai lá no capítulo 2, Jesus está demonstrando autoridade também sobre o sábado. Ele está no capítulo 3 mostrando autoridade sobre enfermidades, sobre perdoar pecados. Se você vai lá no capítulo 11, os homens estão admirados com Jesus, porque ele foi lá e bagunçou o templo, né? O templo estava bagunçado, foi lá consertar, expulsou todos aqueles cambistas. Perguntar, com que autoridade faz isso? Jesus, que é apresentado como servo, agora ele é apresentado com autoridade. E aqui no capítulo 5, nós encontramos Jesus com autoridade tríplice, ou seja, a autoridade de Jesus está ali sobre o demônio que está no homem de Gadara. Autoridade sobre o demônio. Nós encontramos Jesus também com autoridade sobre a enfermidade que está na mulher, no fluxo de sangue. Encontramos Jesus também com autoridade sobre a morte, sobre a filha de Jairo. Então aqui nós encontramos Jesus com tríplice autoridade nesse capítulo aqui, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E quando nós olhamos então para essa palavra no capítulo 5, nós vamos ver que Jesus começa estando lá em Gadara. E quando ele está em Gadara, ele vai produzir um milagre, e esse é o único milagre, que depois que o milagre acontece, os homens o rejeitam. Porque para produzir esse milagre, ele expulsou os demônios. Diz a Bíblia que eram mais de 2.000 demônios. E foram para os porcos, ou seja, cada porco lá tinha um demônio. E eles caíram no mar e se perderam. E os homens daquele lugar ficaram revoltados, porque para eles 2.000 porcos valia mais do que a alma daquele homem. Mas quando nós olhamos para o Salmo 49, olhamos para a Bíblia toda, vai mostrar que para Deus, para Jesus, a alma vale mais do que o mundo inteiro. Então aquilo não era nada, tinha valor nenhum em relação à alma daquele homem. Então Jesus foi expulso, os homens de Gadara não quiseram Jesus e pediram para ele sair, e Jesus sai, porque Jesus sabe, se Gadara não quer, tem uma Cafarnaum esperando. E lá vai Jesus de Cafarnaum e tem uma multidão esperando por Jesus. Assim somos nós. Hoje podemos falar de Jesus para todo mundo, está nosso coração aberto. Mas se encontrar alguém que rejeita Jesus, que não quer Jesus, não fique triste. Simplesmente saia e vá ao encontro de quem quer ouvir. Uma pessoa não quer ouvir, tem outra que quer ouvir. Se você sair entregar folheto bíblico na rua, porta a porta, casa a casa, você vai encontrar alguém que vai dizer não. Mas vai encontrar alguém aflito, angustiado, alguém feliz por ouvir a palavra, alguém que vai receber aquela palavra. Então, simplesmente não para. Gadara não te quer, Cafarnaum tem uma multidão esperando. Aleluia. E Jesus então, quando ele passa e chega em Cafarnaum, duas pessoas se destacam. Entre toda aquela multidão, que o povo está esperando Jesus, tem duas pessoas que estão lá aguardando por Jesus: um homem e uma mulher. O homem rico, a mulher pobre. Um homem que era chefe da sinagoga, uma mulher que não podia entrar na sinagoga por ser mulher, e depois pela situação da doença que ela tinha. Então ela era excluída, era uma pessoa que era excluída. Lá estava Jairo e aquela mulher. Jairo, nós sabemos o nome, né? Ele tinha um nome. A mulher, não sabemos o nome, simplesmente uma mulher, uma anônima, uma esquecida, enquanto tinha uma ali que era respeitada. E diz aqui então, no versículo 21, ele chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés,
rogavam-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogue que venhas e lhe ponha as mãos, para que sare e viva. Veja aí. E eis que chegou um homem. Quando esse homem chega no meio da multidão, Jesus está lá com uma multidão. Esse homem ele chega até Jesus sem dificuldade. Por quê? Porque é Jairo, o chefe da sinagoga. Ele vai andando e o povo vai abrindo caminho para ele, porque ele é respeitado. Então ele chega até Jesus com facilidade. Quando vai falar da mulher, diz que ela teve, para chegar até Jesus, ela foi entre a multidão, ela foi com dificuldade. Para Jairo não foi difícil chegar até Jesus. Para aquela mulher foi difícil. Mas da mesma forma, os dois chegaram até Jesus. Para um foi fácil, para outro foi difícil, mas os dois chegaram até Jesus. Agora eu pergunto: qual dos dois tem uma história para contar? Qual dos dois pode, sabe? Como foi para chegar até Jesus? Jairo vai dizer simplesmente: eu fui. Ele nem vai perceber, porque era natural, era normal as pessoas darem lugar para ele. Agora a mulher vai dizer assim: não. Vi muitas noites de choro, muitas noites de lágrima. Foi muita preocupação para chegar até Jesus, porque se o povo me descobrisse, eles poderiam me rejeitar, me apedrejar. Passei muito medo. Foi uma guerra. Não foi fácil, mas eu tinha um propósito. Eu queria chegar até Jesus. Eu me esforcei e eu fui e consegui. Tem dias que é fácil para a gente chegar até Jesus. Tem dias que parece que está tudo aberto, o céu está aberto, é muito fácil. Aí chegamos até Jesus. Mas tem dias que é difícil. Por exemplo, hoje meu dia aqui não foi um dia de oração produtiva. Não foi. Mas eu tenho que insistir. Tem dia que tu ora sempre as pessoas se abrem. E tem dias que você fica por guerra. Nós vamos desistir? Não. O importante é chegar até Jesus. Jesus quer ver a persistência. Jesus quer ver se realmente você quer aquilo. Agora, os dois chegaram até Jesus, mas você vai ver, vendo a história, você vai ver os dois se prostraram diante de Jesus. Os dois se prostraram aos pés de Jesus. E quando se prostra aos pés de Jesus, você não vai ver mais a diferença entre um homem e uma mulher, um discriminado, outro não. Você não vai ver o rico e o pobre, não. Diante de Jesus é filho de Deus. Aleluia. Diante de Jesus não tem classe. Diante de Jesus não tem posição. Diante de Jesus, tanto o Jairo quanto a mulher tem que se prostrar e dizer: Senhor. Ambos têm que adorar a Deus. Aqui tem separação entre nós, entre os homens, há separação. Mas se quiser chegar diante de Deus e ter vitória, tem que esquecer que tem posição, tem que esquecer que tem dinheiro, tem que esquecer tudo, tem que reconhecer que é pecador. Nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Diante de Deus não tem mais Jairo, não tem mais mulher, não tem mais pobre, não. São filhos de Deus. E ambos são pecadores, ambos precisam da misericórdia, ambos precisam de Deus. Hoje os homens podem se achar grandes, mas quando a Bíblia diz que chegará o dia em que o grande e o pequeno se dobrará diante de Deus, às vezes aquele que lê a Bíblia assim sem parar para pensar, pensa que é criança e o adulto. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É o anão e o normal, não, e o gigante, não. Tem pessoas, sabe, que são pequenininhas de estatura, mas se acham grandes. Lembra a história do Zaqueu? Era um anãozinho, baixinho, mas se achava grande. Então o corpo exterior não é isso que está contando, não. É o coração. E às vezes a gente pensa que
Porque o avarento, né? É só o rico. Tem pobre avarento, sabe? Tem muito pobre avarento. Então, essas coisas não regulam. É o que está no coração da pessoa. Aí chegaram diante de Jesus. E diz que rogavam e muitos dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te, venha e põe as mãos para que sare e viva. Aqui estava um homem que chegou diante de Jesus para interceder por sua filha, para interceder por outro. A mulher já estava diante de Jesus por causa de si própria, ela estava para interceder por ela. Agora o Jairo chega e ele se prostra, ele roga, ele reconhece que a posição dele naquele momento não valia nada. O importante agora era reconhecer que quem ele mandava, quem era Senhor, quem era o soberano, era Jesus. Acredito que era a mesma multidão, as mesmas pessoas que quando viram o Jairo chegando, foram dando lugar para ele, porque era uma pessoa importante. De repente elas vão olhando para aquele homem e percebem que aquele homem, que elas acharam que era um homem importante, que era um homem que tinha lugar, aquele homem se prostra e reconhece que ele não é nada sem Deus e que ele precisa de Jesus. Agora, diz assim, versículo 24: que foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. A multidão estava ali apertando a Jesus. Olhando hoje para o lado espiritual, tem pessoas que querem apertar Jesus para receber a bênção. Se Deus não fizer isso, eu não farei isso. Se Deus não fizer mais isso, eu rasgo minha Bíblia. Até pregador que fala essa besteira. Eles querem colocar Deus na parede. Eles se acham os representantes de Deus. São pessoas que quando vão fazer um trabalho, qualquer coisa, o nome deles aparece onde Jesus é pequeno. Pessoas que querem colocar condição para Deus para receber as bênçãos. A multidão apertava a Jesus. Nós não fomos chamados para apertar a Deus. Nós podemos tocar em Jesus. Aleluia. Deixar de ser tocado por Ele. Nós não temos autoridade para colocar condições a Deus. Nós somos dependentes desse Deus. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12 anos. Jairo está indo buscar a cura para a sua filha que tem quantos anos? 12 anos. Essa mulher está há 12 anos sofrendo. Eu não sei se era uma mulher que depois de adulta teve algum problema e começou o fluxo, ou era uma menina e quando veio a primeira menstruação pensaram que tinha que separar, naquele tempo ela tinha que separar, os pais separaram por 7 dias e quando vão ver, não parou. Se for esse o caso, essa mulher tinha uns 24 anos. Aí ela não pôde namorar, não pôde casar. Se tinha sonho de ter filho, acabou. Não podia estar nos cultos, entre o povo, não podia estar na sociedade, ela estava separada. Ela tinha um fluxo de sangue. Tinha algo dela que saía todo dia. E ela estava perdendo as suas forças, suas energias. Uma pessoa assim não tem cor. Os lábios são brancos, os olhos não têm vida. Sorriso só se for um sorriso forçado. Quem entende disso, mas às vezes nós falamos que os homens lá em casa, às vezes, quando vem a menstruação assim, né, e não
vai embora assim, fica um pouco mais, né? Às vezes aconteceu. Aí gera preocupação, né? Aí ela tem que procurar um médico, não está certo. Eu tenho uma sobrinha que tem, é como se fosse um fluxo, mas é interno, né? As outras doenças que tem, fica vazando dentro, o sangue dentro do corpo. E não para, está lá sofrendo, precisando de um milagre, só um milagre. Quantas pessoas que estão sofrendo assim, quantas mulheres. E essa estava nessa situação. Diz, e certa mulher, ó, o nome dela está aqui, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que padecia muito, com muitos médicos, despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Então, além de ela estar isolada, a saúde não está boa, gastou o que tinha e o que não tinha, e não resolveu. Essa mulher, ela estava com uma doença física, e ela estava também com a doença emocional e ainda psicológica e espiritual. A alma dela estava enferma, o corpo dela estava enfermo. Quando foi que mudou a história dessa mulher? Foi quando ela começou a ouvir de Jesus. A Bíblia diz que ela começou a ouvir de Jesus. Quando ela começou a ouvir de Jesus, até aquele momento ela tinha ouvido: não tem cura, não tem mais jeito para você, acabou, tua vida é sofrimento. Além dos médicos, ela pensou tudo que tinha, procurou os melhores médicos, e todos diziam: não tem cura. Talvez estava com remédio paliativo, só para aliviar um pouco a dor. Era só o que ela ouvia. Mas de repente alguém falou de Jesus. Aleluia. E quando ela ouviu isso, ela colocou na sua mente. Então acontece a primeira cura. A cura vai acontecer na mente dela. E ela coloca um pensamento, e esse pensamento ela começa a falar: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela começou a falar. O que ela queria, ela começou a pronunciar. Se você já ouviu falar de Jesus, você sabe que Jesus é paz. Você está precisando de paz no teu casamento, então diga: em nome de Jesus, a paz de Deus estará no meu casamento, está no meu casamento. Em nome de Jesus, meu filho é salvo, meu filho é uma bênção. Ele pode estar lá fora, você profetiza bênção, você diz que ele é uma bênção. Sabe, tem pais cristãos, crentes, que servem a Deus entre o povo cristão, que eles estão dizendo: meu filho é uma tribulação, meu filho é isso, meu filho é aquilo, e estão pedindo oração para orar. A mulher não tinha tocado Jesus, ela sabia que tinha que enfrentar o obstáculo, chegar até Jesus, mas ela estava dizendo: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar. Ela foi falando, aquilo foi gerando fé dentro dela. Aleluia. Talvez já contei essa história aqui, nunca é ruim de repetir, né? Da mulher que foi até o pastor pedindo para o pastor orar pela filha dela.
Mas eu ia pedir oração para orar e ficava amaldiçoando a filha, falando que estava lá na prostituição, que era uma pessoa tá terrível. O pastor disse: não vou orar, só vou orar quando você mudar as tuas palavras. Começar a dizer: minha filha é uma bênção, minha filha é a herança do Senhor, minha filha é o presente de Deus, ora por ela, ora comigo, vamos orar juntos para Deus trazer ela. Mas pastor, minha filha não é isso. Na verdade, minha filha está naquela situação. Isso é o que você está vendo com teus olhos físicos. Abre os teus olhos espirituais e veja o que Deus tem para ela. Veja as promessas de Deus. Deus diz que ela é a herança do Senhor. Deus diz que os filhos são bênção. Então acredite, profetize. E ela mudou. E dentro de poucos dias a filha veio chorando para a igreja, aceitou Jesus e foi transformada. Porque teve uma contrapartida, teve uma iniciativa da mãe profetizando e falando daquilo que queria que acontecesse. Essa mulher queria algo e ela começa então a falar. A mente dela começa a pensar e ela vai pronunciar palavras. Se olharmos no livro de Provérbios, diz que aquilo que o homem pensa, aquilo que está na mente, no pensamento do homem, assim ele se torna. Então não adianta, eu sou sarado em Jesus Cristo, eu tenho saúde em Jesus Cristo. Deus levou sobre si as minhas enfermidades, eu tenho saúde. Eu sou doente. Eu tenho gastrite. Eu não tenho gastrite. Pode até passar aqui, sabe? Não me pertence. Tem azia? Não. Azia não tem azia. Eu tenho saúde. Eu tenho Deus. E essa mulher então, ela agora começa a dizer: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar. E ela vai então entre a multidão e toca em Jesus. Porque disse: se tão somente tocar nas suas vestes sarei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. Esse texto aqui é bem interessante de saber. Ela foi lá com a fé, ela sabia, ela quer tocar em Jesus, e ela vai lá e toca. E quando toca, ela se sente curada. O fluxo de sangue para. Mas se você for ver logo em seguida para frente, quando Jesus pergunta: quem foi que me tocou, né? E Pedro diz assim: mas Senhor, todo mundo está batendo o Senhor, estão apertando o Senhor. Você vai perguntar quem foi que ele tocou? Quando a mulher se manifesta, veja o que Jesus vai dizer. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Disseram-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso lhe fizeram. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Então, quando a mulher pensou que ela estava curada, ela não estava curada ainda. Sabe, a ciência mostra, ensina, e é uma verdade, que às vezes a pessoa está doente, às vezes ela está com câncer terminal, e ela vai lá no hospital, o médico fica, não pode fazer mais nada, ele não pode fazer mais nada, então ele dá um anador, qualquer remédio, sim, esse vai te curar, só para, sabe, tranquilizar a pessoa, vai para casa. E a pessoa toma aquele remédio, e ela vai para casa e não sente mais dor por um tempo. Ela não foi curada, mas a mente dela gerou um poder no corpo.
gerou um poder no corpo. Esse chama de placebo. Se pesquisar na internet, isso aqui é uma coisa. A pessoa pensa que é uma coisa, pensa que recebeu a cura, ela coloca fé em alguma coisa e pensa, foi o que aconteceu com a mulher. Ela foi lá e tocou em Jesus, nas vestes de Jesus, e se sentiu curada. E agora então, você pode ver que ela estava com medo. A Bíblia diz que ela estava com medo quando Jesus chamou ela estava com medo. Porque a intenção dela era tocar em Jesus e sair quieta, sair pelo sul, vai embora. Só que Jesus sabia que ela tinha tocado, sabia quem era. E agora Jesus queria fazer com que o milagre acontecesse, o verdadeiro milagre. Que ela recebesse a cura por completo. Ela recebeu parte da cura quando ela ouviu falar de Jesus. Mas ela não tinha recebido a cura completa. Porque se ela voltasse, ela não tinha recebido a cura por completo. Tem pessoas que vêm na igreja, mas tudo que eles querem é a cura, eles não querem Jesus. Tem dois grupos de pessoas. Tem pessoas que vêm e recebem uma cura, mas não recebem a salvação. Agora quem é salvo recebe a salvação e cura. Lembra dos leprosos? Eram 10. Jesus disse: vão lá e mostra ao sacerdote, né? E o que a Bíblia diz? Um apenas voltou, 9 foram. Os outros receberam a cura? Não receberam. Agora aquele que voltou recebeu a cura e a salvação. E essa história é muito interessante dos leprosos, porque diz que eles estavam indo, e ele recebeu a cura no caminho, e ele voltou até Jesus. Ele não obedeceu a Jesus, pela lógica humana. Os outros foram até o sacerdote, ele não foi. Jesus mandou ao sacerdote. Sabe o que acontece? É que aquele homem, quando ouviu a palavra de Jesus, ele começou a meditar, e ele descobriu que o verdadeiro sacerdote não estava lá no tempo onde os outros estavam indo. Era aquele que tinha conversado. Por isso que ele voltou. Então ele obedeceu, os outros não. Os outros estavam naquela mente humana, receberam a cura e foram até o sacerdote lá no templo, se apresentaram, beleza. Aquele homem está indo com eles e descobre: não, o sacerdote tem que falar comigo. Então quando ele volta até Jesus, ele recebe a cura, se apresentou ao sacerdote, ao verdadeiro sacerdote, ao sumo sacerdote, e ainda recebeu a salvação. Essa mulher aqui, agora, quando ela então se apresenta, tem coragem de se declarar, porque quando você recebe uma bênção, você tem que testemunhar. Fez bem testemunhar hoje, tem que testemunhar. Nós vamos testemunhar, porque além de nós ser grato a Deus contando, nós estamos edificando a fé de quem está ouvindo. Nós estamos sendo instrumento de Deus para abençoar outras vidas, para mostrar que vale a pena confiar em Deus. Então essa mulher se volta agora para Jesus, e quando ela se volta para Jesus, a primeira palavra que ela ouve, quando vai receber a bênção de Deus, é a palavra filha. Aquela que tinha sido destruída da sociedade, aquela que os pais tiveram que isolar, e não tinham prazer de dizer que tem uma filha, sabe? Hoje é triste, mas é verdade. Tem pais que se orgulham do filho, desprezam o outro. Tem pais que antes de falar do filho, ele fala a profissão do filho. Meu filho, advogado. Meu filho, doutor e tal. Porque é pouco só falar que é filho, tem que contar o que o filho faz. E agora, quando o filho não é advogado, quando o filho não é doutor, tá? Quando o filho não é dono do banco, aí tem pais que tem vergonha. Imagina a história dessa mulher. Sabe que os pais tinham prazer de ficar contando? Tem uma filha que está lá. Falar para os outros, não falar dela. Ela estava doente na alma. Agora Jesus, filha. Aleluia. Ali estava o Jairo preocupado com a filha. Agora é pastor, né? Tem o Jairo preocupado com a filha. Agora veio um pai celestial, Jesus, demonstrando amor para aquela mulher. Filha.
pecados. Ela recebeu a cura na mente, cura nas emoções. Depois ela recebeu perdão dos pecados. O profeta salvou. Isso é mais profundo, não está falando só da enfermidade física, não. Salvou de tudo. Salvou da humilhação, salvou do preconceito, salvou do sofrimento, salvou de tudo. Agora ela é filha de Deus. Seja livre desse teu mal. Por último foi o corpo. Jesus deixou para se preocupar com o corpo por último. E às vezes nas nossas campanhas, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós estamos preocupados com o corpo, com a saúde, estamos preocupados com os bens materiais, preocupados com o trabalho, preocupados com a comida, preocupados com isso, com aquilo outro, estamos preocupados com o corpo. Jesus deixou por último, porque o mais importante é que a tua mente esteja voltada para Deus. O mais importante é que a tua alma esteja sarada. O mais importante é que você saiba que é filho, filha de Deus. Nada é mais importante do que isso. A cura da alma vem quando nós sabemos, temos certeza: sou filho de Deus, sou filha de Deus. Que a certeza esteja no teu coração. Coloca de pé. Nós vamos orar e buscar a Deus nesse momento.